Fala, enfermagem! Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a avaliação da ferida. Então, diante de tantos tópicos que a gente tem que abordar para avaliar uma ferida de forma adequada, eu separei 3 hoje para a gente conversar, que é etiologia da lesão, localização da lesão e exudado. Então, quando a gente vai avaliar os parâmetros de uma ferida, nós não devemos atentar somente para o processo cicatricial e esquecer de todos esses processos que interferem na cicatrização, como, por exemplo, patologias crônicas, estado nutricional, a utilização de medicações imunossupressoras, radioterapia, diabetes. Então, quando a gente vai utilizar esses parâmetros, nós temos que avaliar a ferida de forma adequada, porque alguns desses pontos vão dar indícios para a gente que esse processo de cicatrização está evoluindo ou não. Então, trazendo um pouquinho do primeiro ponto que a gente deve atentar, que é a localização da lesão. Então, por exemplo, áreas de proeminência óssea, como cotovelo, joelho, tem muito mais dificuldade de cicatrizar por causa da mobilidade. Outro fator que a gente deve atentar são áreas próximas ao glúteo, áreas próximas à região perineal, porque nessa região tem uma probabilidade maior de manter um nível alto de umidade, ter presença com sujidades, ter contato com fezes e urina, que acaba alterando o pH da pele e atrapalhando tanto o processo de cicatrização quanto propiciando até mesmo um processo infeccioso. E outro fator que a gente deve atentar com relação à localização da lesão é quanto à realização desse curativo. Então, existem alguns locais onde a gente faz o curativo adequado, realiza a limpeza de forma adequada, utiliza um produto, uma cobertura adequada, mas na hora de você fixar e finalizar esse curativo, acaba que o curativo ele não fica bem fixado e acaba perdendo todo aquele momento de técnica e de cobertura que você utilizou, porque o curativo ele não fica aderido ao local da lesão. Então, por isso que é importante a gente atentar para a localização dessa lesão, porque isso pode acabar interferindo ou não também no processo de cicatrização. O segundo ponto que a gente vai citar é a questão da etiologia. É muito importante você atentar para a etiologia da lesão, porque existem lesões que vêm de uma patologia prévia, como, por exemplo, uma úlcera arterial, uma úlcera venosa, uma lesão por pressão, uma queimadura. Então, diante dessas lesões, nós temos fatores diferentes que irão interferir nesse processo de cicatrização. Por exemplo, na úlcera arterial, então, além de todas as coberturas que você pode utilizar, que você pode realizar no curativo, existe um fator intrínseco, um fator circulatório, que enquanto esse fator ele não for resolvido, nós não teremos uma evolução positiva naquela cicatrização daquela ferida. Então, existe um fator onde você deve atentar, que é o que? Um problema vascular. Quando a gente trata já de uma ferida de etiologia relacionada à queimadura, existe toda uma abordagem sistêmica inflamatória que envolve o processo de queimadura. Então, a queimadura em si não é só a lesão no local. Então, existe, se for um paciente que teve uma grande perda, uma grande área corpórea queimada, ele vai ter fatores sistêmicos imunológicos que vão interferir nesse processo de cicatrização. Um paciente que tem, por exemplo, uma diabetes, paciente que tem uma úlcera venosa, então são fatores potenciais que não adianta você olhar somente para a lesão, identificar o tipo de lesão e não tratar a patologia de base. Outra lesão muito comum que acontece com os pacientes, enquanto você não tratar a doença de base, ela vai continuar evoluindo de forma negativa, lesões relacionadas à hanseníase. Então, o paciente ele deve utilizar a medicação, deve fazer o tratamento de forma adequada para que sim, você tenha uma remissão e uma cura da doença e posteriormente você venha também a cicatrizar aquelas lesões que foram causadas. Então, nós falamos de localização anatômica, nós falamos de etiologia da lesão e vamos falar agora de exudato. Então, exudato é aquele líquido, que acaba sendo produzido na ferida. E aquele líquido ele tem várias propriedades, como, por exemplo, proteínas, água.
eletrólitos, mas também tem micro-organismos. Então, o exudato ele é muito importante para ser avaliado, porque ele indica principalmente que tipo de cobertura a gente vai utilizar. Se é uma cobertura que você precisa doar mais umidade, se é uma cobertura que você precisa absorver mais aquele tipo de secreção. Porque dependendo do tratamento e da cobertura que você utilize, você pode acelerar o processo de cicatrização, você pode retardar, porque o excesso de umidade na lesão, ele vai danificar aquele processo cicatricial, tanto no leito da ferida quanto na área perilesional. E hoje é uma grande dificuldade, eu que atuo na área de tratamento de feridas, você achar a cobertura ideal, aquela cobertura que não deixe a ferida úmida demais ou uma cobertura que não deixe a ferida ressecada demais. Então, às vezes você usa hidrogel, por exemplo, um hidrogel amorfo. Você usa no paciente e nem sempre aquele hidrogel ele vai dar uma boa resposta. Então, na minha realidade, mesmo na minha prática, eu trabalho com várias marcas de cobertura, porque nem sempre aquela cobertura que você vai utilizar no paciente, ela vai te dar o resultado esperado. Então, por isso que é muito importante você atentar para o exudato presente, tanto quanto a aparência daquele exudato, a quantidade do exudato, a coloração. Isso deve ser atentado então, não só para o leito da lesão, como também na área perilesional, porque, por exemplo, o excesso de exudato ele pode macerar as bordas e provocar uma nova lesão. Então, fechando esses três parâmetros que você deve avaliar: localização da ferida, questão do exudato e a etiologia que está associada àquela lesão. Então, além de todos os outros parâmetros, nós falamos hoje desses três, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Podem comentar, manda direct, qualquer dúvida eu tiro. Primeiro.